Ao olharmos para as antigas religiões, nos sentimos confusos diante do formato sinuoso percorrido pelo pensamento humano, seguindo um desenvolvimento lento que parece aprisionado nas sombras do passado. Estas religiões se apresentavam sob o aspecto de cultos extravagantes, com o objetivo de chocar a imaginação das pessoas. Porém, levantando-se este véu, encontramos um elevado caráter científico e filosófico. O ensino duplo, onde o brilhante exterior era apresentado ao público e o interior, científico e filosófico, era reservado aos iniciados. Através de numerosos estudos e descobertas, se conseguiu reconstituir estes ensinos secretos e se dissipar a obscuridade e confusão que reinavam em suas questões religiosas. Comprovou-se que há uma ligação entre todos os ensinos religiosos do passado, porque têm como base uma mesma doutrina, transmitida de idade em idade, por uma série ininterrupta de sábios e pensadores, encontrando-se assim em harmonia. Todas as religiões apresentam essas duas faces, porém, debaixo dos seus símbolos materiais, possuem um sentido profundo. E não convém julgá-las somente pelo aspecto exterior. É necessário conhecer o seu íntimo, o que lhes inspirou e motivou a existência. Ao distinguirmos dela o que é o princípio gerador e o que é apenas mitos e dogmas, conseguiremos descobrir a verdadeira doutrina superior e imutável, da qual nossas religiões são apenas adaptações imperfeitas e transitórias, proporcionais aos tempos e meios em que existem. Assim como muitos de nós, a ciência faz uma concepção exterior e material do universo, limitando-se a coletar o maior número de fatos para deduzir suas leis, e tem conseguido grandes resultados. E esta forma de ação da ciência está correta, porém lhes escapa o conhecimento do princípio das causas primárias das coisas, já que o domínio do invisível é muito mais vasto do que aquele que nosso sentido pode atingir. E é lá que reinam as causas das quais somente vemos os efeitos. O conhecimento dos sábios da antiguidade se fazia de forma diferente. Eles não desprezavam a observação da natureza exterior. Porém, era sobretudo no estudo da alma e das suas potências íntimas que descobriam os princípios eternos, com todas as suas realidades e leis. Foi pelo estudo profundo e meditativo de si mesmo que se elevaram até o princípio de que derivam os seres e as coisas, a harmonia e ordem da natureza e a chave dos problemas da vida. Acreditavam que a alma, colocada entre dois mundos, o material e o espiritual, é o instrumento supremo do conhecimento. A razão e a consciência são os meios mais seguros para se alcançar a verdade. Os iniciados consagravam a vida inteira a estas pesquisas, diferente dos dias de hoje, em que a humanidade lança-se com estudos mal dirigidos, prematuros e insuficientes para as lutas e deveres da existência. Os adeptos eram escolhidos e preparados desde a infância para a carreira que deveriam preencher, levados gradualmente aos picos intelectuais, de onde se pode dominar e julgar a vida. Recebiam os princípios das ciências secretas proporcionalmente ao desenvolvimento de suas inteligências e qualidades morais. Era uma refundição completa do caráter e um acordar das faculdades latentes da alma. Somente após aprender a distinguir entre si e o fogo das paixões, após aprender a comprimir os desejos impuros e a orientar os impulsos do ser para o bem e para o belo, é que o iniciado participava dos grandes mistérios. Era quando então obtinha certos poderes sobre a natureza
e conseguia se comunicar com as potências ocultas do universo. Temos na história muitos exemplos desses iniciados, entre eles Apolônio de Tiana, Simão o Mago, bem como os fatos pretensamente miraculosos praticados por Moisés e pelo Cristo. Os iniciados conheciam os segredos das potências da energia universal, coisa que é pouco familiar aos homens de nossos dias e que tornam inexplicáveis e difíceis de conciliar com teorias preconcebidas. Já a ciência oriental dos santuários havia dominado e explorado esses conhecimentos, se tornando possuidora de todas as chaves. A nossa ciência tem se aproximado cada vez mais deste mundo oculto, e o dia em que alcançá-lo, reconhecerá que nele não há nada de sobrenatural, apenas manifestações de forças sutis e ignoradas da natureza. De acordo com as linhas da doutrina secreta, a vida é a evolução do espírito no tempo e no espaço, sendo Deus a fonte de todos os seres. Este Deus, que é simultaneamente triplo e uno, essência, substância e vida, em que se resume todo o universo. Este é o deísmo trinitário que da Índia e do Egito passou de forma desfigurada a fazer parte da doutrina cristã. Ainda, de acordo com esta linha da doutrina secreta, a alma humana é imortal, progride através de existências numerosas, as quais se alternam entre terrenas e espirituais, em um aperfeiçoamento contínuo, após o qual retornam para junto de seu autor. Segundo a doutrina secreta, o homem encarnado possui natureza ternária, corpo, perispírito e alma, que corresponde aos centros da sensação, do sentimento e do conhecimento. É o homem um microcosmo, um pequeno mundo, motivo pelo qual podemos encontrar Deus no profundo de nosso ser, interrogando a nós mesmos, estudando e desenvolvendo nossas faculdades latentes, a nossa razão e consciência. Ainda de acordo com esta doutrina, a vida universal tem duas faces: a involução, que é a descida do espírito à matéria, e a evolução, que é a ascensão gradual do espírito para a unidade divina, através da cadeia das existências. As ciências dos números, ou matemáticas sagradas, a teogonia, a cosmogonia, a psicologia e a física eram as ciências que se prendiam a esta filosofia. Estas ciências, através dos métodos indutivo e experimental, se combinavam, servindo reciprocamente para sua verificação. Estes ensinos não podiam ser passados a espíritos mal preparados, sob o risco de causar-lhes perturbações diante do pensamento e da visão do infinito. Já o espírito do iniciado bebia no conhecimento das leis superiores, a fé esclarecida, a confiança no futuro e a consolação na desgraça. Este conhecimento produz benevolência para com os fracos, que ainda se agitam nos círculos inferiores da existência, vítimas das paixões e da ignorância. Inspira tolerância para com todas as crenças. O iniciado sabia unir-se a todos e orar com todos. Na Índia, honrava Brahma, em Mênfis honrava Osíris, na Olímpia honrava Júpiter, ainda que o fizessem vendo neles apenas pálidas imagens da potência suprema, diretoras das almas e dos mundos. Deste modo, a verdadeira religião se eleva acima de todas as crenças, de forma respeitosa, sem maldizer a nenhuma delas. Este ensino produziu homens realmente prodigiosos pela elevação e o valor das obras realizadas, uma elite de homens pensadores e de ação. Saíram deles os grandes reformadores, os fundadores de religiões e ardentes propagandistas, tais como Krishna, Zoroastro, Hermes, Moisés, Pitágoras, Platão e Jesus. Estes que têm posto ao alcance das multidões as verdades sublimes
que fazem a sua superioridade, promulgando a lei moral, imutável, que por toda parte é sempre semelhante a si mesma. Entretanto, os discípulos não souberam guardar intactas as heranças dos mestres. Os ensinos foram desnaturados e desfigurados. A mediocridade dos homens ainda não estava apta a perceber as coisas do espírito, fazendo com que rapidamente as religiões perdessem sua simplicidade e pureza primitiva. As interpretações grosseira e material sufocaram as verdades ensinadas, abusaram dos símbolos para chocar a imaginação dos crentes e sepultaram sob esses símbolos a ideia máter. Podemos comparar a verdade a uma gota de chuva em um ramo, que ao raio do sol brilha como diamante enquanto suspensa, mas ao tocar o chão se confunde com as impurezas. É assim também com a verdade que vem do mundo espiritual, manchando-se ao contato terrestre. Então o homem levou suas misérias morais aos templos. Por isso, em cada religião, o erro se mistura à verdade. Pode-se colocar em dúvida a necessidade e a importância da religião, mas a religião, do latim religare, que significa ligar, unir, quando bem compreendida, deveria ser o laço a unir os homens através do mesmo pensamento superior. Há na alma o sentimento natural que nos arrasta para o ideal, de onde se identifica com o bem e com a justiça. Se esse sentimento fosse esclarecido pela ciência, fortificado pela razão e apoiado na liberdade de consciência, seria o móvel de grandes e generosas ações. Porém, falseado pelas inquietações da teocracia, se tornou um instrumento de dominação egoística. Assim, a religião é necessária e indestrutível, porque faz parte da natureza humana, da qual ela exprime as aspirações elevadas. É também a expressão das leis eternas e, sob este ponto de vista, se confunde com a filosofia. Mas, para que a religião seja salutar e incite o progresso e a elevação, é necessário que se desfaça dos disfarces que se revestiu através dos séculos. Não deve se desfazer de seus elementos primordiais, mas dos mitos obscuros, dos cultos e das cerimônias, pois a verdadeira religião não se encontra nas formas ou manifestações exteriores. A verdadeira religião não se deve aprisionar a regras, ritos, fórmulas e imagens, nem necessita de sacerdotes. Pouco se importa com os meios de adorar. Quanto aos dogmas, só tem importância de acordo com a influência sobre o aperfeiçoamento das humanidades. Entretanto, nem todos os homens se encontram em vias de atingir estas elevações intelectuais, motivo pelos quais a tolerância e a benevolência não se pode impor. É importante desprendermos os bons espíritos dos aspectos vulgares da religião, mas precisamos compreender que muitas almas sofredoras não são capazes de assimilar as noções abstratas da fé, e assim encontram arrimo e conforto em sua cândida fé. A ideia de Deus foi desnaturada. Certos homens, na impossibilidade de se elevarem a Ele, o adaptaram à sua forma e medida. Foi assim que o rebaixaram ao nível próprio deles. Atribuíram a Deus suas paixões e fraquezas, e sob o prisma da ignorância, as claras noções da religião natural foram obscurecidas. A ficção e a fantasia produziram os erros, que, preso ao dogma, se transformou em obstáculo no meio do caminho. Os dogmas perverteram o critério religioso e o interesse das castas deturpou o senso moral. Criaram, então, um acervo de superstições, abusos e práticas idólatras que foram capazes de lançar muitos homens à negação da religião. Porém, as religiões humanas são manifestações temporárias e vistas parciais da verdade eterna. Esta ideia que os homens fazem da verdade se modifica e se dilata no decorrer do tempo. Assim, as religiões, após cumprirem com suas tarefas e já não corresponderem mais ao progresso e às necessidades da humanidade, tendem a se transformar.
À medida que a humanidade caminha, é necessário novas concepções e ideias mais elevadas que poderão ser encontrados nas descobertas da ciência e nas intuições crescentes dos pensamentos. O progresso intelectual e material desafia o progresso moral, e no fundo das almas humanas se agita um mundo de aspirações, se esforçando para tomar forma e aparecer. O sentimento e a razão, estas forças hostis e perturbadoras da sociedade, que semeiam com seus conflitos a discórdia, a confusão e o ódio por toda parte, tendem finalmente a se conciliarem. Deste modo, a religião deverá perder o seu caráter dogmático e sacerdotal e se tornar científica. A ciência deverá libertar-se de seus baixios materialistas e esclarecer-se com um raio divino, dando origem a uma doutrina idealista, positiva e experimental. Sistemas opostos na aparência, filosofias contraditórias e inimigas, acharão então um terreno de reconciliação. Será a ressurreição, sob forma mais ampla e acessível a todos, da doutrina conhecida no passado. Será o aparecimento da religião natural, que renascerá simples, sem cultos nem altares. Cada pai será sacerdote em sua família, onde ensinará e dará o exemplo. A religião passará para os atos, o desejo ardente do bem. O holocausto será somente o sacrifício de nossas paixões e aperfeiçoamento do espírito humano. Todas as religiões passageiras e contraditórias serão absorvidas pela doutrina superior universal. Até o próximo capítulo. Que Deus ilumine o seu coração.